Bem-vindo ao canal. E hoje vamos estrear um novo quadro, que é as notícias da semana. Vamos trazer algumas notícias importantes sobre o mercado mineral, colocar uma relação entre a economia mundial, alguns gráficos de relação de índices econômicos e mostrar como está a movimentação no mercado. E em relação às notícias, o que é que isso pode estar acontecendo e o que isso está dizendo para o mundo de investimento mineral. Então vamos agora aqui para o computador para a gente dar uma olhada nas principais notícias e fazer uma análise econômica, macroeconômica e o que é que pode estar acontecendo no mercado mineral na atualidade. Então continua aí o vídeo e vamos lá. Bem, antes de a gente começar a falar sobre as notícias da semana, a gente vai botar alguns gráficos aqui para a gente entender aqui como é a dinâmica do mercado, né? O que é que está acontecendo no mercado para aumentar mais ainda essa grandes investimentos que estão tendo no setor mineral, no mundo todo, principalmente no Brasil. Então vamos começar aqui nos Estados Unidos com alguns índices, eu vou explicar um pouco. Depois a gente vai passar para as notícias e passar para o que é que está acontecendo no mercado em cada commodity ou cada substância que a gente venha discorrer aqui no vídeo. Então primeiro aqui nos Estados Unidos, como visto da pandemia global, então muita moeda entrou em circulação no mundo. Os Estados Unidos, como a maior economia do mundo até o momento, mostrou que no final da década aqui aumentou a quantidade de moeda no mercado drasticamente. Se você conseguir colocar dos anos 2000 até agora, né? Vamos botar aqui. Dos anos 2000 até agora, houve uma crescente muito alta, principalmente quando você observa aqui o ano 2020, que teve esse aumento drástico na quantidade de moeda emitida. Isso faz o quê? Isso gera inflação. Porque quanto mais moeda emitida em relação à quantidade de produtos, gera inflação. E a gente pode olhar esse próximo gráfico aqui, direto falando sobre inflação nos Estados Unidos, e nós vemos também essa crescente. E quando a gente coloca aqui, vamos botar aqui a partir do ano 2010, a gente vê que existe uma tendência muito alta no ano 2020 e no ano 2021, no aumento da inflação dos Estados Unidos, que está muito acima do que o normal, né? Nesse gráfico aqui, a gente tirou do cálculo da inflação alimentos e energia para colocar todos os outros mercadorias que tem até uma visualização melhor, porque o fato da pandemia às vezes pode ter afetado o mercado em si. E nesse gráfico aqui a gente pode ver que não foi incluído comidas e energia, porque durante a pandemia uma mudança no mercado desse, que quebrou várias cadeias de suprimento, então pode ter tido um aumento muito grande em um determinado setor e isso ter afetado a taxa de inflação americana. Mas aí quando você tira alguns itens desses, alguns ruídos desses, você vê que realmente, independente do aumento de comida, que não tem incluso de energia, realmente a inflação aumentou muito nos Estados Unidos. E outra coisa bastante importante também, antes de a gente começar, a taxa de juros. Você vê que a taxa de juros dos Estados Unidos ela cai drasticamente a partir do ano 2000 e chega a quase zero, né? Então, o que acontece quando a taxa de juros chega próximo a zero, ou então a taxa de juros negativa, ou uma taxa de juros próxima a zero? Os investidores, ao invés de pegar o dinheiro e colocar no mercado financeiro, em fundo de renda fixa, ou então tesouro americano, eles vão preferir risco. Por quê? Porque não está dando dinheiro. Você vai pegar aqui 100 mil dólares, vai colocar, no final do ano vai estar 100 mil e 200 dólares. Então o investidor não vê lógica nisso, então ele prefere começar a arriscar. E esse é um dos fatores que começa o investidor indo para o mercado de ações, que é um mercado de renda variável, que tem um risco inerente maior, também um retorno maior, e também ele começa a investir em outros novos mercados, como no caso do mercado de commodities, que tem um risco maior ainda do que o mercado de ações, também é um retorno muito maior. Então, a partir disso aí, a gente vai começar a entrar aqui nas notícias da semana, né? Então, vamos lá. Vamos começar com a primeira notícia aqui. A CSN Mineração, Companhia Siderúrgica Nacional, busca 1 bilhão com sua primeira emissão de debentures.
Então, ela vai emitir 300 mil debêntures e tenta captar 1 bilhão para seus projetos, né? A CSN trabalha majoritariamente com minério de ferro, na parte de mineração. E vamos explicar um pouquinho o que é um debenture. Pronto, uma debenture não... Vamos explicar basicamente o que é, mas não é difícil de entender não. Quando você vai no banco, você coloca um dinheiro para render, você pode botar na poupança, um CDB, você bota o dinheiro no banco e você sabe quanto é que vai ter no ano, até o final de um ano, ou determinada data, quanto vai ter de rendimento daquele investimento. E o banco pega esse seu dinheiro que você colocou lá e ele vai emprestar e também ganhar o dinheiro dele. É assim que funciona o sistema financeiro. Como é que funciona o debenture? É exatamente a mesma coisa. É um fundo de renda fixa também. Só que não é emitida por instituições financeiras. Uma empresa privada, ela pode emitir um debenture. E as debentures, ela como se fossem papéis, ela vai ter a data de validade, qual vai ser a rentabilidade, quanto tempo essa rentabilidade vai ser liquidada. E aí, muitas empresas que precisam aumentar o seu capital de giro, precisam fazer algum projeto, precisam criar uma nova sede, então elas emitem debentures que são como se fossem dívidas públicas, onde as pessoas vão investir seu dinheiro. Agora tem uma grande diferença. As instituições financeiras, apesar dessas rendas fixas pagarem menos, elas têm algo de segurança muito maior, que é o fundo garantidor, né? O fundo garantidor, ele garante até 250 mil reais em caso tenha algum problema. Por exemplo, você vai colocar o seu dinheiro no Itaú. Se o Itaú falir, você pelo menos 250 mil reais, o Banco Central ele vai ter que te pagar no fundo garantidor de crédito. Já as debentures, algumas têm sim fundos, só que não é o fundo garantidor federal, é um fundo garantidor de contrato que elas mesmas colocam. Vou dar um exemplo aqui de uma empresa de mineração. Vamos supor que ela quer fazer um projeto novo de minério de ferro e ela está precisando de 1 bilhão. Então ela pode criar, não estou falando que esse caso, mas estou dando um exemplo, ela pode criar uma debenture que tenha uma determinada rentabilidade e que possa falar que se caso acontecer alguma coisa, ter uma queda, isso vai estar no contrato, ela vai ter uma garantia que pode ser as ações da empresa, pode ser alguma parte física da empresa que ela pode vender para liquidar. Então existe também essa garantia da debentures. Quanto mais a empresa é desconhecida do mercado, não tem tantas informações, não tem tanta transação, mais caro tem que ser o preço, maior risco, mais caro tem que ser seu prêmio, né? Que chamado. Então, debenture nada mais nada menos é do que uma empresa pedindo um empréstimo para a população, para as pessoas que querem investir, para comprar aqueles papéis dele, para investir em determinado projeto ou algo do tipo. Vamos dar uma olhadinha aqui como é que está o preço do ferro e do aço, né? O aço, obviamente, é composto basicamente por ferro e carbono, né? Então, o preço do ferro e do aço, ele vem crescendo bastante. E principalmente se a gente colocar do gráfico aqui, dos anos 2000, a partir depois da crise de 2008, ele vem... E quando chega aqui, a partir do ano 2020, dá esse boom, essa explosão. Isso aí tá muito parecido com vários outros commodities no mundo. Isso aqui é o preço da commodity de ferro e aço, né? Que é negociada no mercado. E aqui outra notícia também da China, né? Vamos mudar aqui o gráfico diária. Vamos botar aqui um ano. Você mostra que a China também ela teve um grande boom na importação de ferro, justamente por causa desse projeto One Belt One Road. Claro que obviamente teve problema da pandemia e teve uma queda um pouco maior na quantidade de importação, mas você pode perceber que nessa parte aqui tinha um platô, teve um pico e um segundo platô. O segundo platô de estabilização da importação de ferro, ele é um platô muito mais alto do que o platô anterior em 2020, né? O platô de 2021. Ou seja, teve um pico, então e depois teve uma queda e manteve um platô muito mais alto. Ou seja, a China tem a necessidade muito maior também, muito grande de minério de ferro, também por construções da maior cidade do mundo na China, construções de novas cidades e principalmente também o projeto One Belt One Road.
Então vamos para a outra notícia, que é a Aura, uma empresa de mineração que captar 400 milhões com debentures, novamente debentures, para desenvolver o projeto de ouro no Tocantins. Então também está existindo uma grande movimentação na commodity ouro, né? E vamos explicar um pouquinho sobre o ouro. Com esse gráfico aqui é interessante você entender um pouco sobre ouro. Se você for ver de 2017 até 2021, você nota que teve um aumento, né, até um pico em julho de 2020, né, no valor do preço do ouro, no caso aqui. E depois ele desceu um pouco, deu uma estabilizada e ele fica nessa oscilação. Agora, o porquê o ouro subiu tanto? Nota-se que o ouro ele é uma reserva de valor mundial, ou seja, quando se tem uma crise e se tem uma instabilidade financeira mundial, os investidores, a primeira coisa que eles fazem é investir investir em mercado imobiliário, investir em ouro, porque ele tem uma segurança muito maior na sua variação de preço. Eu vou mostrar isso aqui quando a gente colocar aqui, ó, em 2000, vou botar esse gráfico aqui, em 2008 com a crise. Teve essa crise de 2008, não estavam comprando tanto ouro. Depois da crise de 2008, você pode notar que teve esse aumento expressivo na compra de ouro. E aí se manteve o mercado manteve um patamar ainda muito maior do que antes da crise de 2008. Ou seja, o mercado ainda continuou tendo esse medo, né? Os investidores começaram a comprar ouro para poder ter esse patamar de segurança. E depois na crise da pandemia também aconteceu a mesma coisa. Em 2020 teve um boom na compra de ouro para deixar como reserva de emergência. E depois desse pico, um novo patamar, um novo platô. Ou seja, o que acontece muito nesses ciclos é que existe um pico de aumento e depois volta para um platô. Só que esse platô sempre é mais alto do que o platô anterior. Ou seja, o mercado ele está aquecendo conforme o tempo. Obviamente que tem horas que o mercado ele aumenta muito rápido e depois ele volta, desce um pouco e continua num platô, e as notícias e todos os investimentos, todo o mercado mundial está mostrando que o ferro ele tem uma tendência a aumentar, o ouro ele tem uma tendência também a continuar num platô mais alto de compra, né? Porque existe uma certa instabilidade e uma certa insegurança de determinados agentes no mercado para manter essa sua segurança com ouro. Então, basicamente, essas análises aqui, bem básicas aqui, dá para você fazer o link entre o que é que está acontecendo no mercado da mineração e o que acontece no mundo dos investimentos. Porque a mineração não deixa de ser investimento. Então, para você começar a entender mais de commodities, você tem que começar a analisar também valor de mercado, como é que funciona esses ciclos de cada uma. Então vamos para a próxima notícia, né? Isso é a empresa de alumínio, a CBA, né? Companhia Brasileira de Alumínio, que é controlada pela Votorantim, abre seu primeiro IPO, né? O que é que significa IPO? Initial Public Offer, ou seja, ele está abrindo o seu mercado para o mercado de ações, está abrindo sua empresa para o mercado de ações, né? E colocando as ações a R$ 11,20 por cada ação. Então é uma empresa de alumínio, ela no lugar de captar dinheiro por debenture, ela preferiu abrir o mercado dela, né? Criar ações no mercado, vender ações, vender partes da empresa, pequenas partes da empresa, que é uma outra maneira de capitalizar para determinados projetos, para determinados planejamentos da empresa. E aí você olha o preço do alumínio mundial, né? Você vê que em um ano, olha quanto o alumínio aumentou. O mercado de futuro de alumínio aqui, deixa eu dar uma voltinha aqui. Ele em um ano, vamos botar aqui um ano, o mercado de alumínio, ele teve um aumento muito expressivo, né? Então, com essa tendência de carros elétricos, necessitam muito mais de alumínio, e as tecnologias verdes que estão precisando de muito mais alumínio. Então, o alumínio é uma tendência muito grande para
para o crescimento. E por último aqui a gente vai dar uma notícia assim mais icônica, né? Que a mineradora britânica vende diamante mais caro da história da empresa por 210 milhões. Essa pedra foi encontrada na África do Sul e tem 39,9 quilates, né? Um diamante azul. E a empresa é a mineradora britânica Petra Diamonds. E anunciou a venda desse diamante, no caso, né? Por 200 milhões. Então é isso, essas são as notícias da semana. Então não esquece não, galera. Se inscreve no canal, dá o like, acione o sininho para novas notificações, que a gente sempre vai estar trazendo material de boa qualidade para vocês estarem entendendo um pouco mais sobre o investimento no mundo da mineração e outras novidades e curiosidades e tecnologias que esse canal aqui se propõe a trazer. Um abraço e até o próximo vídeo.